Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todos os meus colegas, a professora Tatiane, que por um pouquinho não foi minha orientadora, não é? Na última hora alguém trocou para um tema que ela era especialista e a gente trocou de orientação. Ao professor Roberto França Vasconcelos, que foi co-orientador do meu trabalho e que fez muitas sugestões, colaborações muito legais. Falando um pouco aqui sobre o meu tema nasceu, eu falaria sobre um assunto totalmente diferente, mas eu estava numa conversa com uma colega que trabalhava na área tributária, talvez vocês conheçam, a Nereida Horta, trabalha lá na Cargill, e a gente estava conversando sobre todos os problemas que nascem, ou que nasceram ali no caso dela, em função de uma emissão de nota fiscal com dados incorretos. E, a partir disso, com os tantos anos que eu tinha de trabalho de empresa de auditoria, percebi, poxa, a gente reclama que o sistema tributário é complexo, mas tem tanta coisa ainda que a gente pode mesmo fazer para evitar os problemas, né? Então, falta um pouquinho também da gente sistematizar essa parte de melhorar a nossa governança tributária. Então, por que não tratar isso sem relegar para uma tarefa meramente operacional e tentar mostrar quão estratégico pode ser para uma empresa, para a sobrevivência da empresa, que ela trate a governança tributária tal qual as empresas começaram a tratar a governança corporativa como um todo. Então, o principal objetivo, a principal contribuição prática, eu acho, do meu trabalho era essa, e ela decorreu da minha observação prática também. Então, eu achei que se a gente começasse a escrever academicamente, cientificamente sobre isso, talvez a gente conseguisse fundamentar, justificar e, assim, mostrar para os administradores, para as pessoas que fazem o trabalho tributário nas empresas, que vale a pena fazer certo da primeira vez. E não vale a pena só porque é o certo a ser feito. Vale a pena também porque isso vai trazer benefícios financeiros, eficiência, redução de riscos, decisões bem informadas e bem refletidas. Mas, sendo esse meu objetivo original, eu acabei passando por caminhos que me fizeram chegar em outros objetivos que não eram esse ponto de partida. Então, eu tinha por hipótese, uma hipótese que tinha sido testada de uma maneira não sistematizada, que era empresas com boa governança conseguem perceber benefícios na sua atividade empresarial, boa governança do ponto de vista tributário. Então, a primeira questão, eu acho que foi importante para mim, foi pensar o que é governança corporativa tributária. Eu dei esse apelido para governança corporativa aplicada na área tributária. E achei que valeria a pena a gente testar uma definição a partir das definições de governança corporativa que já estavam todas muito bem estudadas no exterior aqui no Brasil. Então, o trabalho começou justamente por aí, pegando toda a forma como a governança corporativa foi estudada, apresentando isso para o leitor do trabalho, que pode ser um administrador ou um profissional ligado ao meio tributário, e tentando adaptar ou fazer o paralelo de todos esses conceitos, os princípios, as questões principais, as melhores práticas na nossa área de atuação. Então, também foi, como a sua pesquisa, uma pesquisa multidisciplinar, não só porque envolveu duas áreas do direito, além do direito tributário, bastante do societário, que é quem acaba estudando mais as questões de governança, mas, além disso, eu também dediquei um capítulo, o capítulo 4, inteiramente para questões não jurídicas. Então, o capítulo 4 do meu trabalho, ele trata das questões que são mais relacionadas ao processo de tomada de decisão, ao conceito de risco, avaliação de risco, a questões de controles internos, controles externos, como é que são, o que são os gatekeepers, né, quais são os processos importantes e as questões importantes relacionadas
a estrutura de gerenciamento e controles e práticas de compliance tributária. Então, o trabalho ficou dividido da seguinte maneira. Capítulo 2, conceito de governança corporativa, princípios aplicáveis, os históricos dos estudos, onde nasceu essa história de governança corporativa, o que é o conflito de agência, que era um conflito originalmente estudado, por isso que governança está ligada ao direito societário, que era o conflito estudado quando o administrador deixou de ser o próprio dono da empresa e passou a ser um administrador profissional. E aí há o conflito entre o desejo do acionista e o processo de tomada de decisão que está na mão do administrador. Eles podem, eventualmente, não coincidirem ou colidirem até. Então, a governança corporativa ela nasceu para tentar tratar desse problema. E, por incrível que pareça, isso gerou os deveres fiduciários, ou alguns dos deveres fiduciários que a gente acha hoje na nossa lei das SAs. E a gente fala assim, nossa, mas conflito de agência é uma coisa que nunca vai acontecer no nosso mundo tributário. Porque o administrador vai agir contra o interesse da empresa. Normalmente, o que a gente vê são os administradores querendo otimizar a carga tributária. Mas, por incrível que pareça, tem uma situação bem específica que eu não tratei com tanta profundidade na época da minha pesquisa. Eu fui da primeira turma de mestrado. Então, naquela época, esse assunto não estava como está hoje, que são as representações que são feitas e a inclusão dos administradores no polo passivo de várias ações. Então, pensar como resolver, tomar uma decisão sobre aderir ou não a um parcelamento, tem um potencial conflito de agência intrínseco aí. Agora eu estou buscando desenvolver um complemento dessa minha pesquisa, tentando, até pela Lei de Acesso à Informação, obter os dados históricos para a gente conseguir comprovar essa sensação que todo mundo tem, que essa prática tem aumentado de maneira substancial. Nas questões do capítulo 3, eu trouxe, então, o conceito do que seria a governança corporativa tributária e as etapas de gestão. Então, quando a gente fala de etapas de gestão, a ideia é que a gente pense numa etapa antes da execução do cumprimento da obrigação tributária. Então, a gente vai se planejar para cumprir a obrigação tributária. Então, deixa de ser um planejamento tributário para ser um planejamento do cumprimento da obrigação tributária. Como todos os planejamentos de todos os negócios, o tributo é um fator importante. Muitas vezes ele é a diferença em você ser ou não competitivo numa organização. Haja vista o setor de cosmético, por exemplo, hoje todo ele é organizado com distribuidoras e estabelecimentos industriais. Se vier um marciano instalar uma indústria de cosméticos aqui e resolver que não vai usar esse tipo de estrutura, ele não vai conseguir ser competitivo com as outras empresas que estão aqui, porque provavelmente a carga tributária maior dele vai comer a margem toda. Então, não que a estrutura tenha nascido por causa disso, mas hoje em dia é um dado do exercício você considerar que a sua carga tributária tem que corresponder à sua capacidade contributiva e à dos seus competidores. Então, muito bem, além de planejar bem o pagamento do seu tributo e o cumprimento da sua obrigação acessória, você tem toda a fase, de fato, de execução, né, disso. E aí é onde eu trabalhava mais, que era entendendo como essa execução poderia ser muito melhor. Desde coisas básicas como receber uma notificação e ter certeza que essa notificação vai para a área certa da empresa, vai ter as providências atendidas no tempo certo, até saber como as empresas organizam e arquivam sua documentação, como calculam, apuram e gerenciam todas as informações. Se acham os KPIs, né, os indicadores chaves, se fazem dashboard para entender como é que o tributo está impactando a vida da empresa. E, por fim, o acompanhamento pós-cumprimento da obrigação, que aqui no Brasil é uma etapa gigantesca, porque as nossas controvérsias são gigantescas, né? Nós somos campeões de contencioso tributário no mundo, então a gente tem um ciclo da vida tributária que começa antes, tem o durante e o depois, é um pouco maior até do que as etapas anteriores.
A principal descoberta, passando por tudo isso, foi que a gente tem um longo caminho ainda para melhorar a própria governança corporativa tributária de cada uma das empresas, mas que esse processo de melhoria da governança tributária como um todo é um processo que traz benefícios para o país e traz benefício para as empresas. E ele pode ser feito de maneira unilateral, mas a melhor maneira de fazer isso não é essa. É um processo em que as duas partes da relação tributária consigam entender a importância da governança corporativa tributária e passem a incentivar isso. Então, não é uma novidade, é um tipo de procedimento já adotado por vários fiscos no mundo. E eu tive muita curiosidade para saber como isso ocorria no mundo. Quando eu fiz a minha pesquisa exploratória, eu não sabia, eu ouvia dizer que Estados Unidos, Inglaterra, tinham já um approach entre fisco e contribuinte bacana, mas, para minha surpresa, à medida que eu tentava fazer pesquisa, só aparecia pesquisa sobre a Austrália. Eu fui me aprofundar na Austrália. A Austrália, hoje em dia, isso está confirmado em relatórios da OCDE, mas a Austrália é o benchmark, vamos dizer, o que tem de mais moderno nessa quebra de paradigmas, pelo menos é também o que nós temos de mais acesso à informação disponibilizado pela própria autoridade fiscal. E eu tenho acompanhado desde então, de 2014 para cá, o desenvolvimento, porque a quebra de paradigmas lá na Austrália foi agora, já na segunda metade da primeira década de 2000. E de lá para cá eles vêm colhendo bons frutos e a gente acha diversos pontos de similaridade na relação fisco-contribuinte, em termos de controle, em termos de avaliação, com o próprio trabalho de controle e de avaliação de compromisso com compliance que se faz nos trabalhos de auditoria para fins da lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos. Então, é bastante inspirado naquilo, no seu compromisso e na boa-fé também do fisco para com os contribuintes e vice-versa. Então, os contribuintes lá são segregados, vamos dizer assim, por nível para fins de fiscalização, em função da capacidade de gerar dano na arrecadação e da vontade de gerar dano na arrecadação. Então, por exemplo, uma enorme empresa que tenha compromisso de estar em compliance com as suas obrigações tributárias, ela não é uma empresa que vai ter um monitoramento tão próximo quanto aquela que é uma média empresa e não tem nenhum compromisso com isso. Então, tem 4 quadrantes que segregam esse tipo de classificação, enquanto aqui no Brasil a gente só tem a classificação em função do contribuinte ser grande, né? A gente só tem uma parte do gráfico aí sendo privilegiada. A boa novidade é que vários dos princípios expostos em todos os documentos de tratamento, de compromisso de fisco com o contribuinte na Austrália, já estão sendo disseminados em outros países, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente teve esse ano aprovada a lei estadual chamada Nos Conformes, aqui em São Paulo, que trouxe, no seu início, os mesmos princípios que a gente vê na administração australiana. A gente ainda não sabe se vai ser uma experiência bem-sucedida, se a gente vai fazer uma jabuticaba dessa iniciativa, mas é uma iniciativa, aos meus olhos, depois de muito estudar, corajosa e positiva, porque ela tenta trazer esse paradigma do cliente em substituição do paradigma do crime, na relação do fisco e do contribuinte, que já é provado por um monte de estudo empírico de anos e anos, que não é uma forma mais eficiente de preservar a arrecadação. O que mais? Acho que a gente só queria comentar que também tem agora um projeto de lei de cadastro positivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ainda em consulta pública, mas é uma outra iniciativa também nesse mesmo sentido, o que mostra que foi por um acaso. A minha pesquisa foi feita lá em 2014 e 2015, mas que eu estava estudando um assunto que ia entrar no eixo aí das discussões. Acho que é um caminho mesmo sem volta. A gente tem uma disciplina agora aqui na GV, em que eu tenho
a felicidade de falar sobre isso com os alunos e a alegria de ter uma recepção muito grande, um interesse muito grande por parte deles. Alunos do interior, alunos aqui de São Paulo, um interesse enorme sobre isso, pessoas que não são do direito tributário se interessam também sobre isso. E já tive a oportunidade de, em outros fóruns, falar sobre isso com administradores, que agora se interessam mais para poder discutir seu DNO, entre outras coisas, né? Então, foi uma felicidade muito grande, é um tema que eu continuo estudando e que eu jamais teria levado em frente em outra escola que não é essa escola que dá tanto valor para a pesquisa interdisciplinar. Então, queria agradecer muito a todos aqui, dizer que é um privilégio estar entre vocês. Obrigada.